Louvado seja o Altíssimo, meu Pai, nosso Pai que está lá nas alturas. Aqui meus parentes, esse vídeo vai ser com exclusividade para meus parentes. Hoje é dia das mães para vocês, para a carne. Mas eu não posso dar parabéns para vocês, porque senão eu estou dando parabéns para a carne. Veja bem, padre, pai, papa, papai. Então, todos aqui embaixo têm pai. Uns querem ter mais, uns têm o pai, tem o padre que é pai e tem o papa que é papai. Então tem 4 pai, né? Para quem entende por esse lado, bem entendido. Para quem não entende, não é para se entender. Quando que eu comecei a entender um pouquinho desse verdadeiro lado nosso, eu parei de receber presente Dia dos Pais, não quis mais que me desse parabéns Dia dos Pais, porque pai só existe um. Pai só existe um. Então, meus parentes que têm um pouco de mente aberta, que têm um pouco de entendimento, vê se entendam isso. Quem é o Pai, o verdadeiro Pai nosso, é o Altíssimo, nosso Pai que está lá nas alturas. Mas o teu braço está aqui embaixo, estendido sobre nossas cabeças, nos protegendo de todos os males, nos guardando e mostrando para nós que a carne é só carne. A carne daqui a pouco cai, apodrece, os próprios parentes querem enterrar, né? Então a carne não é para sempre. Os parentes são tão parentes, os irmãos carnais são tão irmãos que no outro dia já quer enterrar. Enterra logo esse troço aí que está fedendo. É desse jeito. Mesmo choraminguando, mas por dentro fala. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Aqui na Terra, nós somos pai porque somos carne, então nós geramos carne. Nós somos pai, o nosso filho é carne, então carne faz carne. Então o filho nasce e vive na carne. Mas o Messias ensinou para nós, vá para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, que teu pai vai te ouvir e vai te abençoar. Então, quando a coisa aperta, nós buscamos a espiritualidade. E nós sabemos que o ser não é carne. O Altíssimo que nos fez, o Altíssimo não é carne. Então, lá em cima, nas alturas, habitam os seres com dignidade. Os nossos irmãos que ficaram lá em cima e não vieram cá para baixo. Para vocês começarem a entender alguma coisa, vocês têm que descartar essa história de que nós somos feitos de Adão e Eva, que o Altíssimo soprou nas nossas narinas. Nós não fomos feitos de barro, e o Altíssimo soprou e nós criamos fôlego de vida. Não é por aí. Quem busca a espiritualidade não quer dizer que é espírita, porque os espíritas estão enganados, porque os espíritas têm reencarnação. A pessoa sai daqui e entra em outro corpo e nunca vai lá para cima. Então eles não acreditam que existe o paraíso, o famoso paraíso. Existe o mundo superior e nós vivemos aqui no mundo inferior. Então, meus amigos, meus parentes, se eu conheço essa passagem em que o Messias fala, clame o teu Pai em secreto que ele vai te ouvir, então eu busquei entendimento pelo lado espiritual. Eu não sou filho daqui da Terra, eu sou filho do Altíssimo. Quem está falando aqui é o ser, não é a carne, não é a campainha aqui que sai a voz, né? Porque para a carne é a campainha, para mim é o Espírito que está falando. Então eu sou um ser feito pelo Pai, pelo Altíssimo, Ele me fez para morar lá em cima e eu não permaneci lá em cima porque eu vim cá para baixo com o opositor do Altíssimo, achando que aqui embaixo ia ser melhor. E o Altíssimo, pela tua bondade, com o tempo, Ele nos deu esse corpo
não feito pelas mãos dele. Ele deu autonomia a Lúcifer para fazer esse corpo, para nós vivermos aqui na Terra, se limpar e voltar para casa. Só que o opositor do Altíssimo, chamado Lúcifer, aqui para nós, ele ofereceu tudo de bom. Olha até aqui, ó. Meu irmãozinho. Tudo de bom, entre aspas, aqui para o ser humano. E o ser humano vive na total carnalidade. O ser humano é carnal. O ser humano, ele não consegue se livrar da carne. E eu optei por esse lado de buscar espiritualidade para poder buscar entendimento, para passar para aqueles que querem entender, porque as pessoas não querem entender. Eles não querem, estão presos no sistema. Mesmo os que saem do sistema, mas não querem entender esse lado. Então, quem está aqui é o ser que está falando, o ser filho do Altíssimo, meu pai que está lá em cima, que me fez. Então, eu não posso viver na carne, eu tenho que viver no espírito, porque eu sei que é o ser que está falando aqui dentro, aqui habita um ser, que vai voltar para casa quando essa carne cair. Sendo que isso não vai acontecer com a grande maioria. A grande maioria vai para as trevas, vai ficar aqui embaixo na escuridão total. Quando eles perceberem que eu estou falando a verdade, vai ser tarde. Então, veja bem, aonde eu quero chegar? Eu sou o ser que está falando. Então, o ser, desde a hora que ele aceita parabéns de Dia dos Pais, ele deixa de ser e vai ser matéria. Ele vai cantar parabéns de aniversário, ele vai receber parabéns de aniversário, então ele deixa de ser e vai ser matéria. E é o que eu não quero ser. Porque se eu quisesse ser matéria, eu participava de tudo aqui nesse mundo. É festa, churrascada, tudo que é mundano, bebidas, cigarro, tudo que é do mundo, se é mundano é do mundo, tudo que é do mundo eu deixei para trás, eu me afastei dessas imundícias. Então, eu quis entrar na espiritualidade, por isso que eu me afastei de tudo, meus amigos, meus parentes, tudo. Porque a cabeça deles é pequena para entender essas coisas. Não estou chamando de ninguém de burro, porque é assim que funciona. Porque tudo que eu estou falando aqui agora, na cabeça dos meus parentes, vão entrar no ouvido, se eles verem isso aqui, esse vídeo, vai entrar no ouvido e sair no outro. Entendeu? Então é a cabeça pequena. É ou não é? A comprovação está aí. Porque eles não vão querer saber do que eu estou falando. Não vão querer entender essas coisas. Então, se eu deixei de viver na carne para viver no espírito, como é que eu vou aceitar parabéns para o Dia dos Pais? Se eu aceitar parabéns para o Dia dos Pais, eu estou vivendo na carne. Eu sou carne. E a quem pertence a carne? Ao príncipe deste mundo, ao Deus desse século que cegou seu povo. Então, eu não faço parte mais desse mundo. Nada aqui me pertence. Nada que eu tenho. O que eu tenho, eu ainda vou receber, que é das alturas. Está lá com os meus irmãos guardados, está com o Altíssimo. Isso é importante para nós que vivemos aqui embaixo. Nós vivemos aqui num chiqueirão. E nós não queremos sair desse chiqueirão, porque aqui tudo de bom acontece com o ser humano, entre aspas. Aqui comigo não, comigo ao contrário. Comigo ao contrário. Mas os mensageiros do Altíssimo estão sempre conosco, estão aqui ao meu redor, cuidando de mim. Então, o que eu estou dizendo para vocês não é nem mensagem recebida do Altíssimo. Eu não estou sendo transmissor de nada. Eu estou simplesmente explicando para vocês como é que funciona. Se eu, o ser que está aqui dentro, que está falando, se eu vivo mais na espiritualidade do que na carnalidade, eu não posso receber parabéns para o Dia dos Pais, porque eu não sou pai de ninguém. A carne, sim, a carne é pai dos meus filhos. Então, matéria, pai da matéria, né? E se eu vivo na carne, eu vivo sob o domínio do inimigo. Vocês já ouviram falar nas igrejas que vocês vão, a luta da carne contra o espírito, a luta do espírito contra a carne. Então é isso, meus amigos. O ser vive constantemente lutando contra a carne. Há quanto tempo eu deixei de comer carne? Há muito tempo. Eu não como certas coisas.
Então eu evito tudo que eu posso evitar, tudo. Eu não vou morrer de fome, mas enquanto eu puder evitar o alimento que eu vejo que não é legal, eu evito. Então eu procuro viver longe da carne. Estão entendendo? Se eu tenho um filho, eu sou material. Meu filho é material. Se eu tenho um único pai que me salva, que é o meu Pai, o Altíssimo, o meu filho também deveria fazer o mesmo, ter um único Pai, o Altíssimo. E a máxima consideração e compreensão com o Pai carnal que tem aqui. Mas na frente de mim, na minha frente, ele teria que chamar o Altíssimo de Pai, o Pai de todas as nações, o Altíssimo, o Pai do meu filho. Porque ele teria que viver em espírito, não na carne, mas ele vive na carne. E eu não vivo mais na carne. Estou na carne porque não tem como viver fora da carne. Só quando o Altíssimo me limpar, quando eu estiver purificado, ou pronto para a purificação, então eu vou sair deste corpo e vou para casa. Seja feita a vontade do Altíssimo, não a minha. Porque pode ser que ele queira que eu continue aqui embaixo, para mim fazer o que eu não consigo fazer em carne, é ajudar as pessoas. Porque o que eu tenho em mente, o que eu mais faço, o que eu mais quero e o que eu mais gosto é de ajudar as pessoas, e não estou conseguindo ajudar ninguém. Quem sabe, depois que eu sair desse corpo, eu vou poder ajudar alguém aqui embaixo. Mas voltando ao assunto. Se eu for material, eu pertenço ao Deus desse século. Eu pertenço a este reino aqui embaixo. Porque tudo aqui embaixo, tudo, até a cadeira que eu estou sentado, até celular, vem do príncipe deste mundo. Vem do rei aqui da terra. Vem do Deus terreno. Esse Deus que todos vocês adoram e falam, meu Deus, está em nome de Deus, é só Deus, é Deus terreno. O Altíssimo, meu Pai, ele não é Deus. Ele não vive nessa cachorrada aqui embaixo, nesse chiqueirão que nós vivemos. Então, todos os tempos, todos os dias, todos os infinitos, eu dobro meu joelho, clamo ao Altíssimo, entendimento, conhecimento, sabedoria, paciência, clamo ele o seu perdão e peço que ele me ilumine. Então, a minha vida é essa. A minha vida é essa. Eu vivo para o Pai, o Altíssimo. Então, a gente dá conselho, a gente ajuda, a gente fala e as pessoas aceitam no momento, mas são fracas, não conseguem se firmar. Vou dar um exemplo para vocês. Minha esposa, estou gravando esse vídeo aqui, eu estou trabalhando, estou com roupa de trabalho. Hoje é o dia das mães aqui, esse povo fala. Roupa suja, ó. Trabalhando. Aí. Ela saiu, foi comemorar o Dia das Mães com a nora. A nora chamou, convidou, 15 dias atrás, e ela não resistiu e foi. Então ela foi para quê? Para se enraizar. Fazendo questão de ser chamada de mãe. Conforme existe a Mãe Terra, né? Que o Papa fala demais na Mãe Terra, que o povo adora a Mãe Terra, que é a Mãe Natureza. Então, ela foi comemorar Dia das Mães com a nora, tomar chá, 3 horas da tarde, 15 horas. O que está acontecendo? Eu não pude falar com ela, vai com o Altíssimo. Eu falei que os mensageiros do Altíssimo te protejam. Por quê? Porque ela foi receber, se foi comemorar, se ela foi tomar um chá, porque hoje é Dia das Mães, ela foi comemorar, não tem como fugir disso. As pessoas ficam dando uma de João sem braço. Se fazendo de inocente, mas não é. Porque desde a hora que você explica para a pessoa como é que funciona, se você tem um pai, você tem que se considerar como filho. Para você se considerar como filho, você tem que viver em espírito. É difícil? É. Eu não consigo? Consegue. Porque o Altíssimo é contigo, então ele te dá forças. Os mensageiros dele estão constantemente ao teu lado, ao teu redor para te dar forças, para você sair desse corpo carnal. Eu estou aqui. Eu tenho meus negócios, eu tenho minhas coisas. Mas
Se o Altíssimo me levasse para casa, de volta para casa, ou me tirasse desse corpo, para mim ia ser um ótimo. Porque eu sei como que funciona a vida, a nossa vida, a vida do ser. Porque a vida da carne é perdida. Isso aqui ninguém confia em ninguém, ninguém olha para ninguém, as pessoas se descobrem alguma coisa interessante, quer ganhar alguma coisa em troca daquilo que ele descobriu, que ele conheceu. As pessoas não passam nada de graça para ninguém. Então aqui, se você esqueceu uma bicicleta ali fora, aquele que veio matar, roubar, destruir, que está embutido nas pessoas, leva. E o pessoal daqui da terra condena, fala lá o ladrão, tem que bater, tem que matar, tem que cortar o braço. Não é nada disso, pessoal. É o Satanás que está no corpo da pessoa se levantando. Quando o Messias falou, ofereça outra face, é isso. É você não se levantar, senão você está deixando Satanás se levantar. Você tem que baixar a cabeça, tem que clamar ao Pai, tem que orar, pedir Ele para te abençoar, que Ele vai te abençoar, que Ele vai te dar outra. Ele vai te dar recompensa. Mas o povo não acredita nisso. Por que o povo não acredita? Porque o povo não acredita nesse Deus sujo que está aqui. Porque Deus e Satanás para mim é a mesma coisa. Porque essa é a realidade. Porque ele fica em todas as igrejas dando tudo para você, mas o que ele quer é sua alma. Ele quer, depois que essa carne cair, depois que você morrer, aí ele vai te querer, ele vai te carregar para onde ele quiser. Entendeu? Então, resumindo, eu não aceito parabéns, Dia dos Pais. E a mãe é a mesma coisa, não muda nada. A mãe não pode aceitar parabéns e nem dar parabéns para ninguém. Porque lá em cima não existe sexo, lá em cima é só um. O ser é um só, não é macho e fêmea. O ser é um. Depois que foi feito esse corpo que veio essa diferença. Aí aqui embaixo que reina é Bafomé, porque é metade de homem, metade de mulher. E tem mulher que já é metade misturado, tem homem que já é misturado. Por isso que fica aí nessa cachorrada e ninguém sai dessa vala. Que aqui embaixo todo mundo levanta a Deus, porque Deus veio da destruição, Deus tem terremoto, tempestade, né? Então é Deus em todos os lugares, as pessoas não percebem nada. Mas eu percebo, porque eu não vivo na carne, eu não quero saber das imundícias da carne. Eu busco o Pai todo o tempo, para que Ele me ilumine, me abençoe. Então, o Pai não deve receber parabéns, e nem dar parabéns para ninguém, porque Ele não é Pai. Pai é o Altíssimo. Mas as pessoas que foram mal acostumadas, igual eu falei, os católicos, tem 4 pais, o pai carnal, o padre, o Papa, que é 2 pais, e o Altíssimo. E o Altíssimo fica em último plano. Porque eles, se é que o Altíssimo está em último plano, porque nem em último plano ele está, o verdadeiro Pai. Porque o Pai, o que eles tratam como Pai aqui embaixo, o que eles chamam de Pai, é Deus, e Deus não é Pai, Deus é Zeus, Deus é terreno. Deus é o Pai do Papa, Pai dos padres, Pai dos pastores, que está aí tirando a lã das ovelhas do que são os evangélicos, né? Então é por aí, os católicos aí estão na mesma situação. Só que os católicos estão também na mesma situação, mas os católicos eles desfrutam da vida aqui embaixo. Eles bebem, eles fumam, eles aproveitam a vida do jeito que se achar melhor. Então, vocês têm 2 vidas, né? Vocês vivem essa vida maravilhosa aqui embaixo para vocês, e depois vocês vão morrer, vão para o paraíso, viver outra vida maravilhosa. E aqueles que estão lá na Indonésia, aqueles que estão passando fome, morrendo de fome, aí, tudo quanto é canto aí, né? Aqueles que nasceram pobres, trabalhou a vida toda, e não frequentaram a igreja, e eles vão no mesmo lugar que vocês, não é verdade? Eles passaram tanta necessidade, a vida toda passando necessidade, trabalhando que nem burro, que nem escravo, aí vão para o paraíso. E vocês que estão aí, são católicos, aproveitam a vida de todos os lados e vão para o mesmo paraíso que eles vão. E agora, me explica, qual é a diferença? O Altíssimo não faz acepção de pessoas. Por que maltratar um e dar vida boa para outro aqui embaixo? É porque é o Deus de vocês que está reinando aqui embaixo. Então ele castiga, ele regaça todo mundo. Porque a vocês que ele dá com a mão esquerda, ele tira com a direita. Entendeu? É desse jeito. Ele conhece todas as coisas.
Agora, o Altíssimo, meu Pai, que me guarda, me protege de todos os males, Ele não permite nunca, Ele não permite que eu volte para esse mundo, esse mundo aqui embaixo, onde a porqueira está reinando. Né? Porque aqui embaixo, o Deus desse século cegou seu povo. E Ele tirou alguns, aqueles que clamaram, conforme eu, mais alguns que vêm clamando há muito tempo. Meu Pai, me tira dessa situação, me mostra a verdade. Então, voltando ao assunto, para terminar, para concluir, se minha esposa foi para lá para tomar chá, porque hoje é Dia das Mães, adianta ela ter parado de comer carne? Adianta ela ficar se privando das festas de aniversário? Não, não adianta. Porque ou você está no certo ou no errado. Não tem meio termo. Se você está certo, você vai ficar no certo. Se você está no errado, você vai ficar no errado. Se você está no erro, não tem como. Agora eu vou fazer uma visita ao erro e vou voltar para o certo. Não existe isso. Isso aí é coisa da terra. O Altíssimo, Ele é todas as coisas para nós. Ele que nos guarda, nos guia, nos ilumina, nos sustenta. Ele é o nosso sustento. Então, meus parentes, eu não desejo parabéns para vocês, porque senão eu estou sendo carnal e estou provando para vocês que vocês são carnais, vocês são materiais, e não é isso que eu quero de vocês. Eu não quero que vocês sejam matéria, não. Eu quero que vocês sejam espírito. Viva na espiritualidade. Viva no espírito e deixa a carne para depois. Deixa a carne para aqueles que estão embaixo aí, ó, que vão ficar aí nas trevas, que já estão nas trevas, que não quer saber das coisas do Altíssimo. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Espero que vocês entenderam, porque a mente das pessoas é muito fechada, é muito pequena. Tchau, tchau.